Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Eu estou aqui estudando a palavra, meditando na palavra, e eu queria compartilhar com os irmãos algo que Deus ministrou no meu coração. E eu louvo a Deus porque, por pura graça, o Senhor abriu os meus olhos e os meus ouvidos. O Senhor se revelou por meio da sua palavra, e eu sou grato a Deus por isso. A palavra de Deus diz que um semeia, um rega, mas o crescimento quem dá é o Senhor. E eu quero compartilhar contigo essa palavra. Peço a Deus que abra o teu coração, abra o teu entendimento, que o Espírito Santo possa ministrar na tua vida, para que no final dessa mensagem, dessa palavra, tu possa sair edificado, com teu coração alegre, com teu coração cheio, e que em nome de Jesus tu receba ela como verdade absoluta no teu coração. E que a gente está aqui para isso, para compartilhar, para aprender junto, para ensinar aquilo que Deus revela a cada um de nós. E essa palavra ela está no livro de Marcos, capítulo 4. Eu vou ler do versículo 3 em diante. Tem duas coisas aqui que Deus ministrou muito forte no meu coração e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A palavra de Deus diz assim, Jesus diz: ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava a semente, uma parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e comeram. Outra parte caiu em solo raso, com pedras por baixo. A semente cresceu muito depressa porque a terra não era profunda, mas logo murchou debaixo do sol quente e morreu porque não tinha raiz. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de modo que elas não produziram fruto. Mas algumas sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 por um. E Jesus concluiu dizendo: se vocês têm ouvido para ouvir, ouçam. Versículo 10. Depois disso, quando Jesus estava sozinho com os 12 e com outros discípulos, eles lhe perguntaram a respeito da parábola. Então Jesus respondeu: a vocês é permitido saber o mistério a respeito do reino de Deus, mas aos que estão de fora, tudo é ensinado por meio de parábolas, conforme está escrito. Vocês vão ouvir as minhas palavras muitas vezes, mas não vão entendê-las. Vocês vão ver, mas não entenderão, para que não se voltem para mim e sejam curados. Eu vou dar uma pausa aqui, irmãos. Aqui nesse texto se cumpre a profecia do profeta Isaías, que ele falava justamente sobre isso, que as pessoas iam ouvir as palavras muitas vezes, mas não iam entendê-las, e iriam ver, mas também não iriam entender. E eu achei muito interessante aqui nesse texto que, primeiramente, Jesus ele ministra sobre a parábola do semeador para uma grande multidão, e no final ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso aqui é muito profundo, irmão. Isso aqui é completamente espiritual. É como se fosse uma chamada do Senhor para dizer: tu que podes ouvir, ouça. Por que eu digo isso? Porque o texto é muito claro. Quando Jesus ele se retirou com os 12 e mais alguns discípulos, eles perguntaram a respeito da parábola. E ele poderia simplesmente ter ensinado ela, mas ele fez questão de dizer que a vocês, os meus discípulos, a vocês aqui, é permitido saber o mistério a respeito do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, tudo é falado por meio de parábolas. E isso é maravilhoso, irmãos. E eu gostaria até de ser claro contigo sobre o que Deus ministrou aqui no meu coração a respeito disso, mas eu vou te estimular para que tu busque essa revelação. Lê Romanos 9 e pede para Deus falar para ti. E o que eu queria falar nem era a respeito disso, mas já que a gente passou por aqui, eu
quero falar mais no final do texto. Mas esse versículo 12, quando ele diz assim, vocês vão ver, mas não entenderão, para que não se voltem para mim e sejam curados. Tem uma versão que é na Bíblia Plenitude, que diz assim, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. E tem mais uma versão que diz assim, para que não se arrependam e por mim sejam perdoados. Cara, isso é muito profundo. Isso é algo maravilhoso, porque se tu parar para pensar, como eu disse no princípio, um semeia e um rega, mas Deus é que dá o crescimento. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E Jesus disse que nós não escolhemos a Ele, mas Ele escolheu nós, cada um de nós, para que nós fôssemos e dessemos fruto, e fruto permanente. Glória a Deus por isso. Vou seguir adiante, que eu quero falar de uma outra coisa que é relacionada à parábola, diretamente à parábola. Então Jesus perguntou, vocês não entendem esta parábola? O que farão com as outras que eu ainda contarei? O lavrador sobre o qual falei semeia a palavra de Deus aos outros. O caminho duro, onde parte da semente caiu, representa o coração duro de algum daqueles que ouviram a mensagem de Deus. Satanás vem imediatamente e retira a palavra que foi semeada no coração deles. O terreno pedregoso representa o coração daqueles que ouvem a mensagem com alegria. Mas visto que as raízes não vão muito fundo, essas pessoas permanecem por pouco tempo. Quando surgem os sofrimentos e a perseguição por causa da palavra, logo abandonam a fé. Então aqui, tu podes entender que o primeiro coração é aquele que recebe a palavra, mas logo vem Satanás e rouba a palavra. Porque na verdade aquela pessoa tem o coração endurecido. Então ela nem dá raiz, ela não acontece nada. A semente foi lançada na terra e Satanás já veio e roubou. E a segunda é aquela pessoa que recebeu com alegria e ela até criou a raiz, mas a raiz não é profunda. E o interessante que ele diz aqui que ela abandona a fé por causa da perseguição e por causa das lutas, por causa da palavra. Ela pode ser comparada àquela casa que foi edificada sobre areia. E aí veio as ondas, veio a tempestade e a casa caiu. Mas o que é o interessante aqui, irmãos, é o que eu vou ler agora. Que diz assim, versículo 18. Ainda outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem as boas novas e as recebem. Porém, quando chegam as preocupações desse mundo, a ilusão da riqueza e a sedução das coisas boas, estas coisas sufocam a mensagem de Deus no coração delas, de modo que não produzem frutos. Irmãos, é uma semente que ela entrou numa terra e ela criou uma raiz. Ela criou uma raiz, até profunda. Mas ela começa a crescer e ao redor dela tem espinhos. E aquela planta, ela cresce, mas ela não consegue produzir fruto por causa dos espinhos. Então, o interessante aqui é que esses espinhos, eles representam as preocupações desse mundo, a ilusão das riquezas e a sedução pelas coisas boas.
Então a ilusão da riqueza e a sedução das coisas boas, diz aqui que estas coisas sufocam a mensagem de Deus no coração delas, de modo que não produzem fruto. Então elas têm uma fé baseada em riquezas e em coisas boas, coisas terrenas, e elas não produzem fruto, mas elas crescem. E isso aqui, irmãos, é maravilhoso, é profundo, porque isso aqui quebra muita coisa que a gente ouve por aí. Porque a mensagem de Cristo é a cruz, é a renúncia, é abrir mão da tua vida para viver a vida em Cristo, para abrir mão da tua vida, da tua vontade, dos teus sonhos até, para beneficiar o próximo. Eu li isso aqui, e eu li aqui em Marcos, eu li em Mateus, eu li em Lucas. E irmãos, e isso aqui é incrível. Eu assim estou feliz, e eu estou com algo no meu coração, porque a gente ouve tanta coisa por aí, e a gente às vezes até toma isso como verdade, e aí a gente começa a viver coisas que a gente não entende, mas é porque a gente começou a ouvir os outros e a gente não ouviu o que a palavra de Deus tem para nos dizer. Então, irmãos, eu vou ler mais uma vez para que tu entenda, eu vou te explicar para que tu entenda. Alguém ministrou a palavra de Deus para uma pessoa e ela tinha um coração endurecido. E ela, com esse coração endurecido, ela entra no versículo 11, aonde Jesus falou: a vocês é permitido saber o mistério a respeito do reino de Deus, mas aos que estão de fora tudo é ensinado por meio de parábolas. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu tenho falado de Jesus para as pessoas e depois eu escuto dizer por aí que eles falaram que eu fiquei maluco, porque eles não entendem nada do que eu digo. E aí eles se enquadram naquele: para que não se voltem a mim e sejam curados. Pode ser que exista um tempo determinado por Deus na vida deles, e é isso que eu creio, para que eles recebam a palavra. Mas por enquanto, essa primeira pessoa, ela representa o coração endurecido. Então a gente lança a semente, que é a palavra, mas o coração dela não é uma terra fértil, então Satanás já roubou dela. Mas a segunda pessoa é aquela que recebe a palavra com alegria. Ela vai na igreja convidada por um amigo, e aí ela dança, ela pula, é um ambiente alegre, é um ambiente onde ela é bem recebida, e aí é uma palavra de alegria, de motivação, uma palavra de que vai dar tudo certo, que enfim, os teus problemas estão resolvidos. E ela recebeu isso dentro dela, e aquilo criou uma raiz, mas não muito profunda. Porque daí quando a palavra começa a ser viva na vida dessa pessoa, e ela começa a receber a perseguição, a família dela começa a ir contra ela por causa da fé, ela começa a ver que nem tudo é como as pessoas dizem, então por não ter raiz profunda, ela abandona a fé. Porque diz que quando surgem os sofrimentos e as perseguições por causa da palavra, ela abandona a fé. Mas a terceira terra, que é a que eu fiquei mais impactado, é a terra que recebeu a palavra, elas ouvem as boas novas e as recebem. Porém, quando chegam as preocupações desse mundo, a ilusão da riqueza e a sedução das coisas boas, tudo isso sufoca a mensagem de Deus no coração delas, de modos que não produzem fruto. Então ela está lá dentro da igreja,
ela recebeu a palavra, ela pode ser até próspera financeiramente, ela pode ter uma vida de coisas boas, mas ela não dá fruto. E a Bíblia diz que uma fé sem obras é morta. E ele diz que o ramo que não dá fruto, ele corta e ele lança fora. Então isso é muito profundo, irmão. Isso é muito profundo. Jesus disse: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. E ele foi seguindo adiante dizendo: eu vim colocar filho contra pai, pai contra filho, mas isso a gente não ouve na igreja. E aí a gente passa por uma situação de perseguição dentro da nossa casa, pela nossa esposa, os nossos filhos, e a gente abandona a fé. Por quê? Porque ninguém falou para nós que a gente ia passar por isso, e está escrito. Porque as pessoas só falam de bênção, de prosperidade, de tá tudo certo, tá tudo bem. E não é assim. Mas a quarta terra diz assim: mas a terra boa representa o coração daqueles que verdadeiramente ouvem e aceitam a mensagem divina e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes por um. Isso é fruto para o reino. Isso não é dinheiro. Isso são almas, são vidas. Isso é o que o Senhor quer. Ele nos chamou para resgatar almas para o seu reino. Ele não nos chamou para a gente ser rico. Ele não nos chamou para a gente dizer que nós somos abençoados. O irmãozinho na igreja que é crente está passando dificuldade, ele está em pecado com Deus. Porque quem é pobre não está na visão de Deus. Irmão, vai te converter. Vai ler a Bíblia. Prosperidade, irmão, é tu não ter nada e tu ainda assim conseguir dividir aquilo que tu tem com quem tem menos que tu. Isso é prosperidade. Então eu queria deixar essa palavra para os irmãos. Eu gostaria que tu refletisse nela. Eu gostaria que tu meditasse nela. E eu gostaria que tu frisasse Marcos 4, o versículo 10 até o 12, e Marcos 4, do versículo 16 até o 20. Que Deus possa falar no teu coração, que tu tenha recebido com alegria. E muitas pessoas não vão gostar, muitas pessoas não vão curtir. Eu não estou aqui para receber curtida. Eu estou aqui para ministrar a palavra de Deus no teu coração, porque a Bíblia diz que Jesus é a verdade e a verdade nos liberta. Mas a Bíblia diz que Ele é o Verbo, então Ele é essa palavra que eu acabei de ministrar aqui, de compartilhar. Quero que Deus abençoe a tua vida. Um forte abraço, uma boa noite. E em breve eu vou estar aqui de novo. Se Deus der graça, se Deus me der a oportunidade de trazer algo novo para a minha vida, para a tua, e que a gente não seja apenas ouvinte, mas praticante dessa palavra. Em nome de Jesus, um forte abraço. Deus abençoe.